Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs, graça e paz. Estamos começando mais uma manhã nossa de consagração, sempre alegres, abundantes na presença e na obra do Senhor. Dessa vez nós continuaremos, nosso estudo da carta aos Romanos. Você pode acompanhar no nosso canal do YouTube aí desde o capítulo 1. Aí tem uma playlist aí no canal do YouTube da Igreja Metodista do Jardim Oceânico. Você pode acompanhar a playlist desde o capítulo 1, nós estudando ponto a ponto, né, cada trecho, cada pedaço desse livro tão importante para nós, para a nossa fé cristã. Dessa vez, nós continuaremos a partir do capítulo 8, a partir do versículo 38. Romanos 8, a partir do versículo 38. Acompanhe comigo aí. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo mesmo, no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, amados, nós vemos aqui o apóstolo Paulo trazendo uma reflexão, continuando o que nós falamos na semana passada. O apóstolo Paulo nos traz a dimensão do quão importante é nós estarmos nessa presença e o que nós devemos fazer para continuar nessa presença de Deus. Portanto, ele diz aqui, estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele está fazendo uma reflexão clara, uma constatação de que nenhum fator terreno, nada que possa acontecer aqui nesta terra pode nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Ele está dizendo, olha, a nossa salvação não está sujeita à aprovação de homem nenhum. A nossa salvação em Cristo Jesus não está sujeita a governo nenhum. A nossa salvação em Cristo Jesus não está sujeita a obra humana nenhuma. Nós não precisamos temer as coisas que vão acontecer nesta terra, como nós falamos semana passada, porque Ele está em nós. Nada pode nos separar deste amor, nada pode nos separar desta obra. E é essa certeza que nós precisamos ter no nosso coração. Quando nós formos tentados, quando a frustração bater, quando as injustiças dessa vida nos alcançar, nós temos que nos lembrar que podem nos tirar tudo aqui nessa terra, só não podem nos tirar a salvação, a presença de Deus em nós através de Cristo Jesus. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Mas aí ele começa no capítulo 9 dizendo, digo a verdade em Cristo e não minto, testemunhando comigo mesmo no Espírito Santo a minha própria consciência. Ele diz, tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória. Amados, ele está dizendo aqui da dor que ele tem no coração. Se você acompanha aí desde o capítulo 1, você vai ver que a carta aos Romanos, ela é uma exortação sobretudo aos judeus que se converteram ao cristianismo, que ainda achavam necessário permanecer debaixo dos rigores da lei judaica,
E aí o apóstolo Paulo faz uma longa exposição, desde o capítulo 1, falando sobre como a lei judaica, mosaica, ela era somente uma sombra daquilo que é perfeito, de Cristo Jesus que haveria de vir e abolir toda imperfeição para ele mesmo reinar perfeito sobre todos. Portanto, ele afirma com tristeza que ele não vai conseguir mais se separar do amor de Deus, não tem como ele fugir deste amor. E aí ele afirma aqui, amados, implicitamente, que a nossa salvação, uma vez conquistada em Cristo Jesus, uma vez que o Senhor nos escolhe, amados, nós não conseguimos mais dizer não se nós somos verdadeiramente de Deus, nós somos atraídos por esse Cristo. Aleluia. Nós somos atraídos, nós somos puxados por Ele, no seu infinito amor. Nós somos compelidos a aceitar o seu convite. Tamanha a revelação do amor de Deus que está em nossos corações. Ele diz, eu queria até me afastar de Cristo por amor dos meus irmãos. Ele fala a imensidão do amor que ele tem pelos israelitas, pelos fariseus, né, sobretudo, que ele também era o fariseu, segundo a lei judaica, a norma judaica. Ele era cidadão romano, mas fariseu, né, israelita. Mas ele diz, eu não posso negar o que eu vi, eu não posso negar o que Deus me revelou, eu não posso negar a autoridade apostólica que me foi conferida, eu não posso negar tudo aquilo que eu recebi de Cristo. E, amados, aí está uma lição poderosa para os nossos corações. Por mais que nós amemos nossas famílias, nossos parentes, nossos filhos, nossos pais, por mais que nós amemos os irmãos da nossa igreja, por mais que nós amemos os nossos colegas de trabalho, pessoas que estão próximas de nós, por mais que nós tenhamos esse amor imenso por essas pessoas, e nós até queiramos, né, fazer algum tipo de concessão para inseri-las no Evangelho, nós sabemos que isso não é possível. Nós sabemos que isso não é possível, não tem como fazer isso. E, amados, é aí que está a prova do nosso amor por Cristo, quando nós entendemos que por mais que nós amemos muito algumas pessoas, amemos a humanidade, nós não podemos fazer concessões naquilo que Deus disse. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo, olha, por mais que eu ame meus irmãos, meus amigos israelitas, por mais que eu entenda que toda a revelação de Cristo Jesus partiu deles, né? Partiu dessa descendência, dessa linhagem sanguínea, eu não posso negar aquilo que é um fato. E, amados, que nós venhamos a aprender nessa manhã de consagração, que nós não podemos mudar fatos por causa de pessoas. Nós não podemos mudar a verdade da palavra de Deus por causa dos desejos e prazeres humanos. Nós não podemos mudar a verdade da Bíblia, da palavra de Deus, da revelação da palavra, por causa de circunstâncias e governos. Nós não podemos adulterar a mensagem para agradar grupos. O apóstolo Paulo vai dizer, se eu ainda quisesse agradar a homens, não seria eu servo de Deus. Se eu ainda quisesse fazer média para os seres humanos, eu não estaria servindo a Deus. Ele diz, importa mais agradar a Deus do que aos homens. E veja, irmãos, essa declaração não é uma desculpa para a gente ser grosso, para a gente ser estúpido com os outros, para a gente tratar mal os outros, com a desculpa que a gente está agradando a Deus, não. Mas é que simplesmente algumas declarações, inclusive do próprio amor de Cristo por nós, vão incomodar aqueles que não querem crer. Vão incomodar aqueles que estão ainda debaixo da escravidão do pecado. Não tem jeito, irmãos. Podem ser pessoas que nós amamos muito e pessoas que nos amam, mas se o entendimento deles não for aberto, eles não poderão entender as coisas espirituais. E nós precisamos entender isso sem nos fadigar. Nós precisamos entender isso sem desistir da caminhada, sem achar que a gente tem que ter uma outra leitura do Evangelho, porque a gente precisa agradar ou inserir
alguma pessoa que a gente ama. Quando, na verdade, quando Cristo nos revela a sua verdade, na sua palavra, nós sabemos que aqueles que são de Deus virão a entender, virão a praticar, virão a seguir. Nós não precisamos fazer acréscimos à palavra que é perfeita. Então, amados, o apóstolo Paulo aqui externa a sua tristeza, né? Porque ele queria que os seus compatriotas entendessem essa mensagem, mas ele também sabe que essa mensagem é uma dádiva de Deus, é dom de Deus. Se não vier do próprio Pai sobre a vida daqueles irmãos e irmãs, eles não vão crer. Então ele se rende à soberania de Deus. Entendam, apesar da tristeza, apesar de algum tipo de insatisfação humana, ele abre mão das suas verdades e se rende à soberania de Deus. E que nós venhamos a fazer isso também, irmãos. Que nós venhamos a nos render à soberania de Deus e saber que em tudo, em todas as coisas, Ele é justo e Ele tem o melhor para nós. Que Deus te abençoe nessa manhã, continue te fortalecendo nesses tempos tão difíceis de pandemia, que você possa permanecer fiel, firme, na presença de Deus. Você pode se entristecer, Paulo se entristeceu. Você pode ficar indignado com algumas coisas, é lícito. Você pode ter o seu momento de luto, pelo amor de Deus. Você pode ter o seu momento de choro. E não deixe ninguém dizer que você não pode, você pode sim. Não ceda a nenhum tipo de teologia triunfalista, que você tem que sempre a vitória, é alegre. Não, o choro também faz parte, o luto também faz parte. Estamos perdendo muitos entes queridos. Mas não se esqueça de que em todas as coisas Deus é soberano. Deus está cuidando de tudo. Ele nunca saiu do controle, nem nunca sairá. A nossa história está nas mãos dele. Só cabe a nós permanecermos fiéis ao seu chamado e ao seu propósito. Que Deus possa te abençoar nessa manhã de consagração e que você tenha um excelente dia na presença de Deus. Graça e paz.